Vamos ler um pouquinho antes, do 1 ao 3. Vamos lendo. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão, vocês estão lendo Gênesis? Gênesis 22. É o primeiro, vamos ler o primeiro em diante. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar onde Deus dissera. O 7 agora. O 6, né? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Disse-lhe: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, é no teu santo nome que nós colocamos perante ti neste momento, pedindo a sua graça e misericórdia sobre a palavra que será pregada. Que a unção recaia sobre o pregador e sobre a igreja, e que nós possamos sair deste culto absorvendo o máximo do que será falado e guardar em nossos corações, para que o dia de amanhã nós possamos colocar em prática. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos assentar. Eu pedi que a irmã Suziane, não treinei com ela, mas é um hino conhecido. Toque uma nota dó maior. Ajude, no celular de vocês a cópia, tá bom? Quem quiser abrir, tá no grupo. Graças a Deus. Toque em dó maior. Aleluia. Glória a Jesus. Um dia em Betesda saindo para Moriá, um velho levando um menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguia só os passos seus, mas ele sabia que o velho era amigo de Deus. O dia caía então, pararam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram então, ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficarem assim, levando o menino
nele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nesta hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro pra si, Deus proverá. Preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem pro fogo pegar. Pegou o menino, amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada a arma na mão. Irmão, a vitória pra ti, Deus proverá. Aleluia! Glória a Deus. Oh, coisa boa é confiar em Deus. Coisa boa é confiar em Deus, irmãos. Eu me emociono, porque se nós confiarmos em nossas forças, em nossas habilidades, nós vamos nos decepcionar. Se você confiar em mim, você vai decepcionar. Se você confiar na sua esposa, você vai decepcionar. No seu marido, você vai decepcionar. Mas, irmãos, se você confiar nele, você nunca vai se decepcionar. Porque todos nós somos falhos. Nós somos humanos. Se nós lermos os canais da Bíblia Sagrada, todos falharam. Mas é claro que tinha que falhar. É claro que Abraão teve que mentir. É claro que Davi teve que ser um assassino, caiu. É claro que José teve que mentir. É claro que Jacó teve que ser um trapaceiro. E todos os heróis da fé, eles falharam. Por quê? Porque para nós olharmos para cima e dizer: só Deus. Confio somente em Deus. E coisa boa é confiar em Deus. Oh, irmãos, confiar em Deus, você está tranquilo. Está tranquilo. Eu estava dizendo para minha esposa, um vídeo que eu vou gravar, Elias, o tibista, ele estava tranquilo. Ele profetizou dizendo para Acabe: haverá uma seca em Israel. São mais de 3 anos de seca. Mas ele não estava preocupado. Sabe por que ele não estava preocupado? Porque Deus falou assim: agora você suba para cá, que eu vou te alimentar durante todos esses anos de seca, todos esses anos de dificuldade que vai haver na terra, eu vou te sustentar. Eu já ordenei que os corvos
trago para você alimento, carne e pão. E a água você vai tomar fresquinha do riacho. Então fique tranquilo. Irmãos, Elias ficou tranquilo. 3 anos e meio só comendo e bebendo. Bem alimentado. Por que todo Israel tem que passar por aquilo? Eu não sei. Talvez por causa da desobediência de todos. Por que só o profeta tem que ficar ali? Mas é claro, irmãos, se nós confiarmos em Deus, descansar em Deus, você está fazendo a coisa certa? Descansa em Deus. Ele vai te ajudar. Vai lembrar de Gósen, né? Israel ali, dentro do Egito, mas tinha uma cidade chamada Gósen, a qual eles habitavam. Era deles aquela terra, era dele aquelas pequenas cidades ali. E todo o mal estava caindo sobre o Egito, e praga daqui, praga dali, morte dali, e daqui mais em Gósen, não. Não caía nenhuma praga, nem um mosquito, nem uma rã, nenhuma água se tornou em sangue. Nada de mal aconteceu se ele estava ali. Então nós estamos descansados. Abraão, ele seguiu em frente. Você vai sacrificar seu filho, seu único. Amém. Amém. Ele não se titubeou, ele não duvidou. E ele não correu da presença de Deus. Ele foi para o sacrifício. O interessante, irmão, eu quero que vocês gravem isso aqui, que quando Isaac fala a Abraão, seu pai, dizendo: meu pai, eis que aqui meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro? Tinha que ter um cordeiro. Olha, capita essa aqui, irmão. Capita essa mensagem. Tinha que haver o cordeiro. Onde está? Abraão, é claro, ele não falou diretamente. Deus proverá para si o cordeiro do holocausto, meu filho. Deus proverá. Ele não disse: és tu o cordeiro. Ele não falou isso. Vocês captaram a visão? Às vezes não. Nós temos que ser esse cordeiro de sacrifício. E às vezes nós não queremos ser o cordeiro de sacrifício. Não queremos ser. Era Isaac o cordeiro para o sacrifício ali. E quando ele chegou ao lugar do altar, ele pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaac, seu filho. Isaac, ali, ele já entendeu que ele era o sacrifício ali. Mas ele não saiu correndo, não. Ele não saiu correndo. Ele não abandonou o culto de sacrifício. Preste bem atenção, irmão. Ele não abandonou o culto. Era muito fácil Isaac, um jovem de 16 anos, 17 anos, sair correndo de um velho. Seria muito fácil ele dizer assim: não, eu não vou ser morto, eu tenho uma vida, eu sou jovem, eu quero casar, eu tenho os meus interesses ainda. Seria muito fácil para ele. Mas você sabe o que acontece? Você sabe por que Isaac não saiu correndo do altar de sacrifício? Porque ele era cordeiro. Tá? Se isso fala alguma coisa com você, comigo fala muito. Você sabe por que nós não saímos do nosso posto de dever? Porque nós somos cordeiro. As pessoas têm que entender que nós somos cordeiro. Cordeiro não dá cabeçada, cordeiro não dá coice, cordeiro não agita. Cordeiro, ele espera. Sim, tem um vídeo do pastor Aparecido. Ele abre a porteira assim, e ele só dá uns gritos só, e de repente aquelas ovelhas, aqueles cordeirinhos, as ovelhas, vêm todas correndo. Um monte, deve ter mais ou menos umas 70, todo correndo ouvindo a voz do pastor.
Isso que é ovelha. Ovelha não dá trabalho. Ovelha vem. Por isso que a Bíblia diz assim, irmãos: se hoje ouvir a sua voz, não endureçai vosso coração. Não endureçai. Isaac não tinha um coração duro. Amolece. Não faz como Naamã, não. Tem que alguém chegar e dizer: olha, vai, obedece que o profeta falou para você. Ele diz: sei lá, só se banhar, rapaz. Se fosse algo difícil, tu faria. Tem que vir um profeta para abrir entendimento. Eu faria se fosse algo difícil. Então, meu Senhor, é algo fácil se banhar. O cordeiro, nós temos que ser assim: sim, Senhor, tu quer que eu faça isso? Sim, faça. Manda para lá que eu vou, diz para ficar que eu fico, e agindo assim com Deus, não corro perigo. É como, né? Como que é? Nas mãos do Senhor. Abraão, ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da cama. Então ali, o que eu quero que vocês entendam, a ação de Isaac. O que Isaac representava ali? Cristo. O que nós temos que representar? Cristo. Eu preguei sobre domingo passado sobre os atributos de Deus. Os atributos de Cristo têm que estar em mim. Tem que estar em mim. A nossa oração, uma das nossas orações da madrugada, é para nós orar assim: Senhor, se não está tudo certinho, não tem que orar por nada, então você ora assim: Senhor, eu preciso que os atributos de Cristo possam fluir em mim. Quando houver o problema, os atributos de Cristo possam fluir em mim, Senhor. Quando houver dificuldade, é aí a hora que os seus atributos têm que se manifestar em minha vida. Quem sabe Isaac era um filho obediente em todos os momentos. Mas já pensou, se na hora da prova Isaac saísse correndo, na hora que Abraão colocasse ele no altar e ele descobrisse que ele era o cordeiro e amarrasse a mão dele e ele começasse a se bater, não ia dar certo o sacrifício, porque o sacrifício era um cordeiro. Jesus no Calvário, ele não gritou, ele não esperneou, ele não quis descer da cruz, não, ele disse: cumpre em mim a tua vontade, Senhor. No jardim de Getsemane, ele até o homem de fora disse assim: se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Que oração maravilhosa, Senhor. Você sabe por quê? Que eu não saio deste lugar, porque a minha oração é essa: Senhor, cumpre em mim a sua vontade. Qual é a sua vontade? Você tem que falar: Senhor, qual é a sua vontade? Se Deus está falando com você a sua vontade, então obedeça a sua vontade. Não é a minha vontade. Jamais pode ser a minha vontade, tem que ser a vontade dele. A vontade de Deus era que Isaac fosse ao sacrifício, porque ele tinha que representar Cristo ali. Então eu posso ver pelos olhos da fé Abraão, quem sabe, ali derramando lágrimas e amarrando seu pequeno filho de 16 anos, formoso ao caminhar, bonito, elegante, bem cuidado por Sara, bem cuidado por Abraão, o filho da promessa, o filho querido. E ali ele amarrando ali, mas crendo, confiando em Deus. Senhor pediu, está aqui, Senhor. Tem certas coisas que nós temos que fazer por obediência, sem entender, mas faça por obediência. Eu não preciso entender o propósito de Deus. Irmão, tem coisa que eu não sei. Eu não sei, mas eu obedeço. Enquanto a ordem do meu mestre não for contrária, eu permaneço na primeira ordem. Eu permaneço na primeira ordem. O nosso capitão não deu ordem para eu marchar, então eu fico quieto. Vocês estão compreendendo? É dessa forma. Se ele deu ordem para marchar, eu vou marchar. Se ele deu ordem para seguir com a espada na mão, eu vou seguir. Se ele deu ordem para fazer algo, vou fazer. É ele que manda em mim.
Então você é esse cordeiro. Nesse altar de sacrifício que é todo dia, você tem que ser cordeiro todo dia. Não é só os domingos, não é só o culto de ceia, não é só na prosperidade, na fartura. Não é só nesses dias que nós temos que ser cordeiro e ser humilde, não. É quando as coisas aparentemente parece que está indo tudo da contramão. E o profeta disse: Deus está a observar a sua ação, como ele observou a ação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Parecia que tudo estava na contramão. Eles oraram, tiveram sua vigília, orando, clamando a Deus, mas eles não saíram do seu posto de dever. E chegaram até dizer: nosso Deus é capaz de nos livrar, mas se não nos livrar não tem problema, que nós vamos para a fornalha crendo que Ele é capaz de nos livrar. Aí é com Ele. E quando foi nos últimos segundos, o próprio Deus se fez presente na fornalha. É dessa forma, é só permanecer. Mesmo se as coisas estão difíceis, mesmo se a coisa você não compreende, permanece. Profeta de Deus, ele dizendo que nessa mensagem identificado com Cristo. Abraão, Isaac se identificou com Cristo. Mombrana, ele queria ser como Tarzan, quando era criança. Ele queria ser como um homem famoso do faroeste. Ele sempre queria ser como alguém do cinema. Mas quando ele se encontrou com Cristo, tudo isso caiu por terra. Quando ele encontrou-se com Cristo, aqueles desejos pelos homens famosos, aqueles personagens, caiu por terra. Ele diz assim, na mensagem identificada com Cristo, 76: eu estarei agradecido através de toda a eternidade. Naquele dia que eu li a respeito de Jesus, aquilo me satisfez. Quando eu ouvi falar dele, quando eu li a sua palavra, aquilo penetrou em meu coração. Então, aqueles desejos por ser um Tarzan, aquele desejo por ser um cowboy fora da lei, tudo caiu por terra. Eu desejo ser como ele. Este tem que ser o nosso desejo também, de ser como ele. Este é o meu desejo, ser capaz de virar outra face, ou andar a segunda milha, e ser capaz de perdoar quando a disparidade estiver toda contra eu, toda contra você. Não ter nada contra ninguém. Embora estejam te maltratando com razão, ou de uma forma errada pelo que você fez certo, mas continuar amando. Oh, mas é nessa hora que eu preciso ser o Isaac na pedra de sacrifício. É nessa hora que eu preciso não me reclamar, não esbalar, não dar coice ali, não. É ser quietinhos, apenas bramindo em oração. Cumpra em mim. Eu posso ver Isaac dizendo assim: Pai, amarra bem forte. Cumpra em mim o propósito de Deus, Pai. Quem sabe Isaac diz: Pai, não chora. Vai, Pai. Eu também sou cristão, eu também creio no Deus de Abraão. Pai, estou junto contigo. Deus falou para você, Pai? Então faça, Pai. Eu sou cordeiro. Eu creio que Isaac teve essa conversa um pouco antes. Quem sabe Isaac encorajou Abraão? Porque era cordeiro. Na hora de sacrifício, na hora da prova, na hora do teste,
continuar amando. Essa maneira que desejo ser. Eu desejo ser este tipo de pessoa. Você não deseja ser esse tipo de pessoa? Como Isaac? O teste de Isaac foi o sacrifício. Cada um tem os seus testes. Cada um é levado ao holocausto na hora do teste. Aí é a hora que eu quero. Você tem que olhar e dizer para você: eu sou cordeiro como Isaac. Eu sou cordeiro. É isso que você tem que pensar. Na hora da tentação, na hora da provação. Eu desejo ser esse tipo de pessoa. Capaz de, quando eu for xingado, quando eu estiver na pedra de sacrifício, quando eu for xingado, e não vir xingar de volta, quando eu ser odiado, quando eu ser maltratado, quando eu ser compreendido mal, e não revidar de volta, porque aquele sacrifício de Isaac ali era o mesmo sacrifício de Jesus no Calvário. E o que Jesus fez no Calvário? Ele disse: Pai, cumpra em mim a tua vontade. Isaac podia dizer para Abraão: cumpra em mim a tua vontade. Jesus no Calvário diz: cumpra em mim a tua vontade. Essa é a grande chave do cristianismo, irmão. Irmão, você tem que falar assim: Senhor, cumpra em mim a sua vontade. Qual é a tua vontade em minha vida? Vocês sabem, irmãos, se nós fizermos nossa vontade, talvez nenhum de nós teremos nessa noite aqui. Talvez nenhum de nós teremos nessa cidade. Há muitos que não estão hoje aqui na igreja, que estão aqui em Neves Paulista. Se eles deixassem as suas vontades, estariam todos aqui na igreja. Qual é a vontade de Deus para todos os irmãos que não estão aqui na igreja hoje? É simples. Vocês podem dizer? É de estar aqui na igreja. Esta é a vontade de Deus, cultuando, adorando, servindo a Deus, exaltando o nome dEle. Participando da ceia, sim, é comunhão. Mas nós temos que ser cordeiro. Precisa ser cordeiro. Abraão tinha muito para dizer não para o Senhor. Se nós for dizer nossa vontade, irmão, eu vou abrir meu comércio hoje. Meu comércio iria arrebentar de vender hoje. Irmão, eu podia fazer um passeio. Cada um de vocês podia estar em casa descansando. Cada um de vocês podia estar passeando entre suas famílias. Abraão podia dizer: não, Senhor, eu já esperei 25 anos por essa promessa. Agora que meu jovem está cuidando das minhas coisas, agora que ele está sendo mais companheiro, agora que ele já entendeu, eu vou perder de volta. Mas Abraão, ele não olhava para os seus interesses. Abraão também era cordeiro. Então ele não se titubeou. Esta é a maneira que eu desejo ser. Não é a sua maneira que você deseja ser também? Não é essa maneira? Ser como ele? Ser como Cristo? Isaac era a sombra de Cristo. É uma representação de Cristo. O profeta diz: eu desejo ser esse tipo de pessoa. E quando viu as provas, quando alguém me xingar, eu não xingar de volta. Esse é o tipo de exemplo que Deus nos deu em Jesus. Devemos estar identificados com Ele. Os atributos de Deus têm que estar em mim, hoje. E esses atributos, ele vem à tona, ele vem para fora, é nas horas do teste, das provas. Então nós temos que entender isso. Então na oração: Senhor, me dê força.
no meu trabalho. Me dê força nas provas. Eu vi um vídeo, preste bem atenção que eu vou falar para vocês. Eu vi um vídeo de um homem que ofereceu para um menino pobre R$300 para que ele jogasse no lixo um lanche. Coitado que é menino pobrezinho, talvez nunca viu R$300 na vida dele. E ele, cabisbaixo, disse: eu não posso jogar. Não, é só você jogar, você ganha os R$300. Ele dizia, fazia assim: não posso, a minha mãe disse que é pecado. A minha mãe, com certeza, era uma mãe cristã. E eles eram pobres. Eu já entendi a mensagem. Talvez quando eles reuniam para comer, diziam: filho, não sobra, porque os pais antigamente diziam assim: não sobra, não joga fora a comida, porque é pecado. Talvez as crianças de hoje em dia não sabem o que é isso. Há muita fartura. Mas no nosso tempo, nós dividíamos certinho a comida. E nós comeríamos 3 vezes mais do que tinha repartido. Eu já vi pessoas repartir um prato de comida em 3 e ficar sem comer. Repartir um prato de comida em 3 e ficar sem comer. Com certeza a mãe disse assim: nunca jogue comida fora, Deus vai te castigar, porque é pecado. Aquele homem falou assim: eu te dou R$700 para você jogar fora. Ele baixava a cabecinha assim: eu não vou jogar, porque é comida. A minha mãe disse que é pecado. Que eu quero que vocês entendam. Esse menino, eu não sei quem ele é, mas ele foi bem instruído com essa mãe. Ele sabe que não podia desagradar a Deus. Ele não queria desagradar a Deus. Ele não queria desagradar a sua mãe. A sua mãe ensinou correto. Isaac não queria desagradar a Deus nem a seu pai. E nós também não queremos desagradar a Deus. É disso que eu estou dizendo. É inegociável. Não adianta oferecer R$300 de uma forma, de outra forma. Não adianta oferecer R$700 de outra forma. Não adianta oferecer algo para eu abandonar o meu Deus. Eu não vou. Eu não quero magoar o Espírito Santo. Eu não quero magoar Deus por meus interesses. Pelo meu interesse. Eu não quero, nem que se a oferta possa ser até agradável, mas é inegociável a minha posição com Deus. Este é o tipo de exemplo que Deus nos deu em Jesus Cristo. Devemos estar identificados com Ele. Toca um fundo para nós, irmã Suzana. Como você se identifica com Ele? Você diria, irmão Brana, agora para conseguir você tem que se vestir como a estrela de Hollywood? Fazer essas outras coisas? Como você se identifica com Jesus Cristo? Primeiro, você se arrepende do que você já fez. O cristão erra? É claro que erra, mas é apagado na borracha de Deus. Eu já preguei sobre o mar do esquecimento aqui, ó. Quando você conserta, é apagado automaticamente. Nem Deus lembra mais do seu pecado quando você se arrepende e conserta. O diabo vai lembrar, as pessoas lembram, mas Deus não lembra mais. É o mar do esquecimento. Primeiro você se arrepende do que você já fez. Então você se identifica com Ele aqui no tanque. Sem dúvida, muitos se identificaram com Ele em poucos minutos. Houve um batismo recentemente. No tanque que se identifica com Ele no batismo. Pois se somos sepultados em Cristo, somos identificados em sua morte. Sepultado
e na ressurreição. É por isso que somos batizados. Nós descemos as águas, voltamos para testemunhar que cremos na morte, sepultura e ressurreição. Sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. E somos plantados em sua semelhança, em sua morte. Deus nos deu uma promessa: nós seremos como Ele na ressurreição. Se identifique com alguma rainha do cinema, veja onde você estará. Se identifique com algum cowboy ou algum adolescente e veja onde você estará. Mas eu te desafio nessa noite: se identifique com Jesus Cristo na sua morte, na sua ressurreição, e veja onde você estará na ressurreição. Aleluias. Pois se com Ele sofrermos, com Ele reinaremos. Deus nos tem dado a promessa. Todo o meu desejo é ser como Ele. Não é o seu desejo ser como Ele? Então é simples, é só renunciar. Por isso é todo dia, é um sacrifício, todo dia é um calvário. Todo dia você tem que renunciar aos seus desejos, às suas razões. É para isso que vem as provas, é para isso que vem as lutas, é para isso que vem as pessoas e te contraria, é para isso que vem as demandas, é para manifestar nessa hora os seus atributos de Cristo. Se não houvesse uma demanda, se não houvesse contenda, se não houvesse uma divisão, se não houvesse isso e aquilo, como identificaria você com Cristo? Aqui um homem disse para o Mombrana: você tem o espírito de Satanás. E o Mombrana falou para ele: o senhor não quis dizer isso. E começou a conversar com o Mombrana. Ele começou a conversar com ele. E no final da conversa, Mombrana disse assim: aquele homem disse: Mombrana, verdadeiramente o Senhor tem o Espírito de Cristo. Mombrana disse: veja, há pouco eu tinha o Espírito de Satanás e agora eu tenho o Espírito de Cristo. Como pôde esse homem mudar o seu comportamento, a minha pessoa? Foi porque eu pude demonstrar o amor de Deus para ele. É nessa hora, quando vêm as provas, é nessa hora que você fala assim: é agora que eu preciso mostrar do que eu sou feito. É nessa hora que o Cordeiro não reclama. Pode fechar, irmão, a porta. Pode fechar as duas. É nessa hora que o Cordeiro não reclama os seus direitos. É nessa hora que o Cordeiro não rebate. É nessa hora que o Cordeiro fica mudo. Como ovelha muda foi levada ao matadouro. Mas você está certo, você tem o direito de reivindicar o seu direito. Não, mas o Cordeiro, fique tranquilo, está nas mãos de Deus. Estou em paz, estou com Cristo, está na mão de Deus. Eu prefiro reclamar para Deus, eu prefiro chorar para Deus, eu prefiro dizer: Senhor, ajude-me nessa demanda. Aleluias, tem muita coisa boa. Vamos encurvar nossas frontes. Pai amado, eu quero ser como Ele, Pai. Nós queremos ser como Cristo. Se eu cair, levantar-me-ei. Se eu tropeçar, levantar-me-ei. Cada um de nós não estamos imunes de falhar, de errar. Mas todos nós, Senhor, devemos levantar e devemos dizer: Senhor, quero me consertar, quero prosseguir, porque o meu desejo é ser como Cristo no Calvário, ser um Isaac no Calvário, sem reclamar, como ovelha muda levada ao matador. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
por até aqui, ó Pai. Abençoa-nos agora no partir do pão. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou. Com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti.